Gilberto, olá pessoal, continuamos aqui o nosso bate-papo sobre potencialidades de cura. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para o médico homeopata que vocês já estão conhecendo, Gilberto Ribeiro Vieira. Gilberto, passeando um pouquinho sobre a física quântica, eu pude entender como que os medicamentos homeopatas eles funcionam, né, na nossa estrutura energética, no nosso corpo físico. Mas eu queria que você falasse, porque lendo o capítulo do seu livro, Prognóstico e Cura, você fala muito da questão do sujeito, da participação do sujeito no processo de cura, né? Que muito embora o medicamento homeopático, né, o simílio, ele entra em ressonância, né, com o indivíduo, mas tem aspectos que são mais importantes do que o próprio medicamento. É isso mesmo? Oi, Julinha, tudo bem? Tudo. Olha, é muito importante que a gente investigue a questão do efeito do medicamento homeopático de uma forma científica. E parece que o mais provável é que isso vai ser realizado de uma forma satisfatória, tanto no terreno da física quanto da biologia. Mas, de fato, a questão da valorização excessiva de uma explicação científica, seja no terreno da física ou da biologia, leva as pessoas a acreditar que o remédio é que resolve o problema, que a descoberta de uma explicação razoável, de uma explicação bem satisfatória, pronto, isso é que é a solução do problema. E, na verdade, a solução do problema é um medicamento que pode ser químico, pode ser energético, pode ser diluído, pode ser o que for, mas que ajude a pessoa a se reencontrar consigo mesmo e com a sua trajetória de vida, a ser mais feliz, mais resolvida, mais entregue a viver o aqui e agora com a sua plenitude. Certo, Gilberto, mas é o seguinte, a gente percebe, né? Eu vou falar agora como paciente, que desde os 18 anos eu trato sempre com homeopatia. E já você tem sabe tempo, hein? disso, já tem tempo, segredo. Mas eu vejo que existe uma diferença na terapêutica quando você toma um medicamento homeopático, quando você toma um medicamento alopático, né? Existe, de fato, uma diferença. Quando o medicamento faz efeito para a gente sente, assim, como se diz, sente diferente, né? Uma energia maior, o seu lado afetivo parece que transborda de uma forma mais tranquila, né? Então, a gente percebe, até a abordagem também, né? Uma consulta homeopática demora uma média aí de 60 minutos, porque vocês investigam a nossa história de vida, os nossos sentimentos. Então, a gente percebe que tem uma diferença, porque quando você fala assim, que não importa o medicamento, se é alopático ou não sei se eu entendi direito, Sim. mas a gente percebe que o medicamento homeopata, ele faz, é diferente. Eu posso explicar melhor? Pode. Um remédio químico ele é baseado em alguns efeitos mais evidentes da substância. Nós podemos chamar isso de efeitos heróicos. E é localizado, né? Não, às vezes não é localizado. Ele pode ser até geral. Por exemplo, um medicamento, um hormônio, ele vai atuar em várias funções do organismo. E muitas vezes com implicações, ou talvez possa-se dizer daqui mais um tempo, que esse hormônio tem efeitos também na parte emocional, não é? Entendeu? O medicamento homeopático, ele se baseia em você conhecer vários efeitos, né? Às vezes dezenas ou centenas de efeitos dessa substância e ver quais são os efeitos mais peculiares dessa substância. Com esses efeitos que são mais próprios dessa substância, você monta um perfil. E quando o paciente aparece com essas características, né, ou com características que estão relacionadas com este tema,
aí esse medicamento está indicado. E o que que acontece? É muito interessante porque você tem uma gama de efeitos simultâneos e às vezes em sensações profundas que a maioria dos tratamentos e dos profissionais não valorizam, não consideram aquilo como sendo um dado, né, importante ou não para a sua abordagem terapêutica, enquanto que para o homeopata aquilo não só é um dado significativo, como ele vai analisar se o tratamento está dando certo à medida em que haja uma influência naquele dado por conta do efeito do medicamento. Né? Por exemplo, vamos imaginar uma sensação que você tenha, né, como paciente, um sentimento de, assim, de que ninguém cuida de você, ninguém se importa, ninguém te dá valor, sabe? E é uma sensação ruim, te traz muito sofrimento, você se sente abandonado, sozinho, sabe? E aí você leva isso de certa forma para uma consulta, o homeopata leva também em conta isso, junta com outras informações, escolhe um medicamento. Quando ele seleciona um medicamento para o seu caso, ele espera que esse medicamento ajude você a ter uma outra percepção de você mesma e a lidar muito melhor com essa sensação de abandono, né, de ser incompreendida, de não ser amada, entendeu? Então, esse medicamento homeopático, ele tem potencial para atuar nesse nível de sensação profunda e que na maioria dos outros tratamentos vai ser apenas um dado que não tem maior importância. Vai ser aquilo que você fala no seu livro, né, o Evangeloterapia. Os outros medicamentos vão atuar só naquela situação epidérmica, vai atuar de forma externa, enquanto, né, o que norteia o relacionamento desse médico homeopata com o paciente, quando ele procura ver a dimensão afetiva do indivíduo e aproximar o medicamento que ajude esse paciente a ficar melhor, então você já está atuando ali no nível cerebral, você já está indo mais profundo, já está atuando na raiz do problema. É isso? De certa forma, sim. Então, assim, nós podemos dizer que a diferença do medicamento homeopático para o medicamento químico é o grau de conhecimento que os homeopatas têm a respeito do seu medicamento, né? E de entender que os outros medicamentos usados na medicina convencional, que é a medicação química, bioquímica, ela é pouco conhecida. E aí o efeito que ela faz, ou pelo menos que se espera que ela faça, é específico para uma determinada ação. E quando ela faz mais efeitos, esses efeitos são considerados colaterais ou adversos. Tá. E aí, Gilberto, assim, queria que você falasse para as pessoas, para os pacientes em geral, porque hoje em dia, o que está acontecendo, né? Cada vez mais a gente encontra pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com autoestima lá embaixo. Inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde fala que a depressão já passou a ser um problema de saúde pública, né? E aí eu gostaria que você nos esclarecesse como que é essa questão afetiva, né, quando a gente está mal resolvido, como que as nossas emoções, elas refletem no nosso corpo físico, como que a homeopatia trata o paciente nessa condição? Olha, Juranda, eu não sei se é um pouco de preconceito da minha parte, mas eu penso que quando a pessoa procura um tratamento homeopático, é porque ela já está se abrindo para uma abordagem um pouco mais ampla, um pouco mais personalizada. Saindo do reducionismo. Saindo do reducionismo, do cuidado só da doença. Ela já admite que tem mais coisas, né, entre a saúde e a doença do que sonha a nossa vã medicina, parafraseando Shakespeare. Então, é possível que
essa pessoa já esteja mais aberta e com isso ela entende melhor essa abordagem. Em muitos casos, também há bastante exceções, tá? Mas essa pessoa, ela costuma reagir melhor já a essa abordagem. Ela já está mais aberta, né? Mais ela aberta. já está com um nível de compreensão maior. Ela já está buscando, ela está vendo que não é assim tão simples. A explicação da saúde e da doença não é tão simplista. E muitas vezes ela já está cansada de procurar recurso e tratamento numa outra fonte e não resolve, né? Então, nós estamos com uma pessoa que tem provavelmente um potencial maior para reagir a essa intervenção. Agora, isso não torna-se absoluto. Uma pessoa num acompanhamento homeopático, ela pode continuar passiva, pode continuar inerte, sabe? Pode não aproveitar o efeito de um medicamento homeopático bem adequado. Você mencionou o livro Homeopatia e Saúde, eu abordo isso no livro com muita clareza, sabe? Dou exemplo de paciente que teve sinais de efeito do remédio homeopático e mesmo assim optou por não se curar, sabe? E em contrapartida, uma pessoa que faz um tratamento com medicamento químico, baseado somente em poucos efeitos daquela substância, porque o resto ou é desconhecido ou é ignorado, essa pessoa pode fazer um aproveitamento com uma resposta muito mais interessante, muito mais proveitosa, e dar fazer um upgrade na sua saúde, entendeu? Então, na verdade, tudo parte da pessoa. Tudo né? parte sujeito, da pessoa. Né? Por isso que a explicação do remédio homeopático, pela física quântica, pela biologia, etc., nós vamos continuar com a mesma questão. Mas mesmo desafio. Qual é? O desafio de que a pessoa precisa fazer um aproveitamento melhor daquilo que aquele recurso proporciona para ela, entendeu? Eu já vi muitos pacientes que fazem cirurgia e ficam 3, 4, 5 dias no hospital, vão para casa mais um tempo de repouso, e essa pessoa faz uma avaliação de vida e muda de rumo. Faz uma verdadeira reciclagem existencial. Exatamente. Por quê? Porque assim, se eu continuar naquele estilo, naquela caminhada, eu vou pro buraco mesmo. Então eu vou mudar. Como disse o Noel Rosa, eu vou mudar minha conduta. Eu vou para a luta. Quer dizer, aquela doença foi um ponto de partida para pessoas se auto-pesquisar, refletir, pera lá, do jeito que eu tô indo pelo lado errado, né? Tá Mas, certo. de qualquer forma, né, eu acho super interessante essa abordagem que você coloca, né? Realmente buscando aquela questão que a gente já vê em várias outras linhas de conhecimento, que, na verdade, né, os profissionais, os terapeutas, eles procuram, de uma certa forma, ajudar o paciente a rever as suas questões, né? Mas, de qualquer forma, Gilberto, eu acho legal essa questão, né? Porque, assim, eu falo como enfermeira, que desde 18 anos também trabalho, eu sou paciente da homeopatia, trabalho no hospital, né? E vejo a medicina convencional, a alopatia, com muito preconceito em relação aos homeopatas, né? Porque falam que não tem princípio científico nem nada. E aí, quando, né, você mencionou da questão da física quântica e tudo mais, eu até entendo que você coloca como se fosse algo externo. E aí a homeopatia, quando tem esse raciocínio, está raciocinando igual o médico convencional, igual a alopatia, que é algo externo que cura o paciente, né? Mas, de qualquer forma, eu acho uma contribuição muito interessante, né? Seja da alopatia, seja da homeopatia, que o remédio, nesse sentido, existe o princípio científico do remédio, né? Então, não é placebo, que as pessoas acham que a homeopatia é placebo. Então, quando tem essa explicação da física quântica na atuação
do remédio homeopático, eu acho interessante por esse motivo, para mostrar para as pessoas que não é placebo, né? Que age num outro nível do nosso organismo, que a nossa medicina convencional, a própria ciência convencional, cartesiana, desconsidera. Mas olha, eu vou dizer para você, mais importante do que isso, de explicar o efeito do remédio homeopático diluído, em altas diluições e tal, é, na minha opinião, eu defendo esse argumento no livro, mais importante é que o remédio homeopático, mesmo em baixas diluições, em poucas diluições, quando ainda tem substância química nele, ele promove efeitos globais e profundos na pessoa. Esse efeito homeopático geral, que a gente fala que trata a pessoa como um todo, sabe? Esse efeito, ele é obtido também com o remédio homeopático em doses ponderais, ou seja, com poucas diluições, entendeu? E isso é fantástico, tá? Ou seja, uma substância não precisa ser diluída para se transformar num medicamento homeopático. Você pode usar o remédio praticamente in natura e ele, se você conhece os efeitos globais e seleciona isso dessa forma e sabe como que você deve conduzir um caso a partir daí que ele toma um remédio e entra em processo terapêutico, você está fazendo essa medicina global, holística, que é o tratamento da pessoa e não apenas da doença. Muito bem, doutor Gilberto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo.